Você me lembra do caso, Thiago, de uma mulher que perdeu a filha de 9 anos, só que ela não morreu, ela desapareceu. Ela foi, né, sequestrada, né? Eu lembro muito bem, foi uma reunião que a gente fez, e essa mulher, ela criou uma ONG para filhos desaparecidos, para mulheres, mães de filhos desaparecidos, né? E a filha dela fazia 15 anos de desaparecida. Ela tinha 9 e ela já teria 24 anos atualmente. E ela ia, né, nos lugares, ela ainda, com 15 anos depois, ela fazia envelhecimento da filha por computação, né, cara, e distribuía e tal. Eu, inclusive, já postei várias vezes a foto dessa menina, né, envelhecida digitalmente. Esse luto pode ser um luto eterno, como o Alex falou, porque como com a mãe, né, que não acha a filha, seja viva, seja morta, como que uma mãe lida com isso, cara? Cara, eu até quase passei por isso, porque minha mãe foi desaparecida por 13 dias, né? Não sei se vocês lembram disso, ou a gente já se conhecia. Caramba. Na época, eu morava em Curitiba, né? E aí eu vim aqui no Rio, dei uma procurada em hospitais, em tudo, e voltei para Curitiba para trabalhar. Aí o nego ficou assim, nossa, cara, tua mãe sumiu, tu voltou a trabalhar? Falei, já fui, fiz a pesquisa que eu tinha que fazer. E assim, aqui em casa a gente tem uma cultura de sai e fica 2, 3 dias fora, cara, e não fala para onde foi. De repente, do nada, fala assim à noite, tô aqui, vou embora tal dia. A gente tinha essa cultura aqui, entendeu? Então, assim, pra mim, achei, tava nada fora da normalidade. Aí, na minha primeira vinda aqui ao Rio, perguntei aqui, meu pai, minha irmã, como é que foi, o que aconteceu, se tinha algum tipo de aborrecimento. Minha mãe é uma pessoa muito tranquila. Aí, por conta de ser Rio de Janeiro, né, minha mãe ela é meio doida. Eu falei, cara, será que minha mãe teve algum assalto no ônibus, ela deve ter pegado na arma do bandido e falado, menino, para com isso, baixa esse brinquedo, e o cara deu um tiro nela? Essa era a condição que eu pensava. Só que beleza, voltei a trabalhar normal, as pessoas lá no trabalho, que isso, cara, tu é doido. Aí depois começou a me dar uma agonia, cara, que eu fiquei pensando assim, olha só, se você não fizer tudo que você tiver para fazer agora para achar tua mãe, irmão, você vai ficar eternamente com aquele pensamento de, e se eu não achar? Eu vou ficar com essa pergunta sem resposta? Minha mãe tá onde? Ela tá louca, andando por aí, foi enterrada como indigente. E aí começou a me invadir, de uma ansiedade me invadir, cara. E eu falei, olha só, eu até pedi as contas lá no trabalho, aí em Curitiba, e eu voltei para cá até achar minha mãe, cara. Porque eu falei, pelo menos eu quero ter aquela sensação de fiz tudo que estava ao meu alcance e não consegui, do que ter aquela eterna dúvida e aquele julgamento próprio, né? Aquela autopunição de tipo, olha só, você não fez o que tinha que ser feito, que você poderia ter achado se você tivesse agido no momento certo. Então, Pedro, o que você está falando é sinistro, cara. Isso é possível mesmo. De você só uma coisa, onde sua mãe estava? Você vai me deixar louco de curiosidade, cara? Eu sou curioso pra você parar aí na história. Você tá maluco? Cara, qual foi a história? É muito louco isso, né? Minha mãe chamou a minha irmã para ir com ela na igreja lá no dia, e minha irmã não quis ir, tanto que minha irmã foi a primeira a chorar. E eu falei, por que tu tá chorando, cara? A mulher não fez o convite, tu não quis ir. Mas o que aconteceu? Minha mãe, na época, estava no início da hipertensão dela. E ela passou muito mal na rua. E aí, nesse passar muito mal na rua, cara, uma senhora velhinha levou ela para uma comunidade aqui do Rio chamada Malé, não sei como se pronuncia. Perde e aí Realengo. levou ela... Aí levou ela para lá. Só que minha mãe, ela tinha celular que servia praticamente para nada, porque não ficava carregando o celular. E minha mãe sabia de cor apenas 2 telefones. Um da irmã dela, minha tia, uma das minhas tias, e o aqui de casa. Aqui em casa ela ligava. Quando ela estava com uma consciência boa, ela ligava, chamava e ninguém atendia, que as pessoas estavam procurando ela. E quando ligou para minha tia tinha 2 telefones, e o único que ela sabia de cor é o que estava ruim, que ficou ruim justamente. Então, tipo assim, na época eu era repórter, né? Então botei a cara da minha mãe em jornal, em Cidade Alerta, em tudo dentro dos contextos que eu tinha. Que isso, cara? E aí, cara, botei a cara da minha mãe em poste, fui em todos os necrotérios, hospital, enfim. Aí minha mãe, cara, quando ela teve uma leve melhora, que deu pra ela se sustentar, que minha mãe tinha melhoras e ficava lá. E a senhora, em vez de chamar as pessoas da comunidade e precisamos levar essa moça para um hospital, não, foi cuidando caseiramente da minha mãe. Olha que bizarro. Caraca, cara. Aí quando ela... Não, quando você aquela falou, encontrou coisinha, uma né? senhora, pra mim, a senhora deu uma maçã envenenada.
Cara, E aí, o que acontece? Quando minha mãe volta, cara, minha mãe voltou bem abatida e já reclamando. O que é isso que a minha cara tá em tudo quanto é poste aqui? Aí eu falei, cara, não acredito, mas nem vou brigar com você, porque que bom que você apareceu.